Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Senhoras e senhores, boa noite. Começa Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Nós estamos hoje com o segundo programa da série Sindicalismo e Emprego. Nós fizemos o primeiro com o João Guilherme Vargas Neto, que fez aqui uma análise muito lúcida da recessão brasileira e também apontou meios de enfrentamento da crise, de enfrentamento do desemprego. E hoje nós estamos recebendo um dirigente sindical. João Guilherme Vargas Neto é consultor sindical, não dirige entidades. E o nosso convidado de hoje é dirigente. Eu quero agradecer muitíssimo o Sérgio Luiz Leite, que preside a Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Estado de São Paulo, FECINFAR, primeiro secretário da Força Sindical e conselheiro do CODEFAT, Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Antes do Serginho falar, eu quero dizer que o programa nós também temos sempre a presença da Ariane Soares, e a Ariane que nos ajuda aqui, encaminha as perguntas, as participações. Tudo bem, Ariane? Tudo bem, Franzin? Boa noite, Serginho. Boa noite, Franzin. Boa noite a você, internauta, que nos acompanha no programa de hoje. Eu estou aqui para receber as tuas perguntas. Você pode enviá-las através do e-mail tv@agenciasindical.com.br. Temos também o nosso WhatsApp da agência, que é 942709363. E também tem a opção de você enviar a sua pergunta através do nosso Facebook, facebook.com/agência sindical. Muito bem, Serginho, obrigado pela sua presença. Você sempre muito parceiro, muito gentil e amigo da casa. Obrigado. Bom, eu que agradeço e para nós, para mim, especialmente, é uma honra estar participando do segundo programa dessa série. Então, quero cumprimentar aqui meu amigo João Franzin, cumprimentar a Ariane, aí participa desse programa, e cumprimentar todos aqui que nos assistem para pensar um pouquinho aí na situação do nosso país, pensar um pouquinho nos nossos desafios que temos em relação à luta dos trabalhadores e ao movimento sindical. Serginho, hoje, quinta-feira, quinta-noite, sexta, sábado e domingo. Antes de entrar no tema do emprego, eu queria falar com você, e seria até uma leviandade não abordar esse assunto, que essa luta política acirradíssima, pesada que está acontecendo no Brasil hoje, entre os que propõem e pedem o impeachment da presidente Dilma e os que a defendem. Eu sei que a Força Sindical ela é uma central plural e tem gente que é contra a Dilma, tem gente que é a favor, tem gente que acha que é golpe, tem gente que acha que não é golpe. Queria saber o que o Serginho pensa a esse respeito. Bom, infelizmente está, na verdade, implantado no nosso país uma política meio quase que de intolerância total entre a sociedade, uma política de ódio entre pessoas, entre trabalhadores, entre movimento sindical, classe política, e isso, logicamente, pela característica do nosso país, um país pacífico. Sim. Em termos de convivência social, ele passa a ter conflitos que talvez a gente não imaginávamos isso num período não muito distante. Particularmente, todos sabem da posição que eu tenho tomado e dito isso publicamente, que impeachment é um instrumento constitucional desde que haja, na verdade, o delito materializado, caberia o impeachment. Agora, impeachment sem o delito é golpe. Na verdade, é uma abreviação, a tentativa de abreviação de um mandato de um presidente da República ou de qualquer outro membro da classe política num tempo menor para alguém se apoderar do poder, sim, sem passar pelo crivo do voto popular tão duramente conquistado na nossa jovem democracia. Pois é. Então, eu particularmente tenho dito isso, conversado com os nossos dirigentes, respeitando opiniões divergentes com isso, mas eu acho que está muito claro para a sociedade que não há fato relevante ou delito constitucionalmente tipificado
para que haja a deposição da presidente. Assim, um governo que atravessa uma crise política e econômica importante, mas se fosse assim, na verdade, nós teríamos uma insegurança política e eleitoral no nosso país sem precedentes. Perfeito. Serginho, obrigado pelas suas lúcidas palavras. Eu quero aqui, aproveitando a ocasião, dizer que eu também tenho posição bastante parecida com a sua, em defesa da legalidade. Eu sou de uma geração que lutou para que nós pudéssemos votar. Eu sou de uma geração que combateu a ditadura. E sei quanto é que nos custou conseguir primeiro as eleições diretas para governador do estado, depois acabar com as eleições indiretas nas instâncias, porque nas instâncias como Poços de Caldas, etc., não podia votar, cidades balneárias também não podia votar. Depois, a eleição direta para presidente da República, né, isso tudo foi uma batalha. E ainda que haja democracia, é muito desequilibrado, porque, Serginho, o poder econômico joga uma força decisiva no processo eleitoral. E tem um outro aspecto. Você muito bem falou de um clima de divisão e de ódio que foi mais ou menos esparramado em setores brasileiros. Eu, como jornalista, eu atribuo isso tem muitos fatores, mas se há um fator que desencadeou isso, é a mídia, especialmente a Rede Globo, fazendo campanhas, né, contra pessoas, contra adversários políticos, não praticando o jornalismo isento que deveria praticar, porque até inclusive é concessão pública, e, digamos, esparramando o ódio. Nós que temos responsabilidade, eu como da comunicação e você como dirigente, nós temos que trabalhar para que a racionalidade seja restabelecida no país e que as pessoas possam debater as suas ideias sem que o outro lhe dê uma pedrada, sem que o outro lhe qualifique de petralha, de coxinha, etc, etc. Vamos estabelecer racionalidade que todos sairão ganhando com isso. Serginho, o nosso tema, antes de passar as perguntas, é o tema do programa Sindicalismo e Emprego. Eu queria saber no setor químico, rapidamente, por favor, se está tendo desemprego em massa, como está acontecendo, por exemplo, no setor metalúrgico. Bom, logicamente, o setor químico não está isento a essa crise política e econômica que o nosso país passa. Comparado, Franzinho, a outros setores da economia, o nosso segmento ainda tem resistido à grande demissão em massa. Que bom, que bom. Nós fechamos o ano de 2015 com 19 mil empregos a menos no Brasil. Desses 19 mil empregos no Brasil, 12 mil no estado de São Paulo, quer dizer, a grande maioria. Tivemos uma reação positiva no mês de janeiro e fevereiro, quase que ficando no, digamos assim, no 0 a 0 na quantidade de emprego. No mês de março já tivemos uma queda de em torno de 1.200 empregos no estado de São Paulo. E isso... Tem desemprego, mas não está dramático. Isso, logicamente, é um esforço também muito grande das entidades sindicais, sim, de negociar aí todas as formas possíveis pela manutenção do emprego, seja uma férias coletivas, seja uma redução de jornada e de salário, seja a utilização do programa de proteção ao emprego, ainda muito pequeno a utilização desse instrumento no segmento químico, mas há um esforço bastante grande nos nossos dirigentes para evitar ao máximo as demissões. A gente acredita que se o país der sinais de melhora, certamente nós conseguimos equilibrar e estancar pelo menos o índices negativos de emprego que vem do ano passado para cá. Perfeito. Serginho, muito obrigado. Eu quero passar as perguntas para a nossa Ariane Soares. Já podemos começar, Ariane? Vamos lá? Podemos. Vamos. Voltando um pouquinho à questão que vocês estavam abordando, tem uma pergunta aqui do João Carlos Gonçalves, do Juruna, secretário da Força e segundo vice-presidente dos sindicatos metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes. Ele diz assim: estamos vivendo momentos de decisão política sobre a questão da continuidade ou não da presidente da República. Qual é a sua preocupação nesse sentido e o que você tem ouvido dos trabalhadores nessa questão? Não, primeiro um abraço ao Juruna, que é o nosso secretário-geral da Força Sindical, e pergunta pertinente, logicamente. Sim. Daria para falar disso quase que o programa todo. O que nós verificamos junto aos trabalhadores é uma preocupação muito recorrente. Primeiro, a questão do emprego. Hoje,
toda essa insegurança dos trabalhadores em relação de hoje estar empregado e amanhã talvez, isso é uma preocupação muito grande dos trabalhadores, de forma geral, independente da manutenção do governo ou a troca de governo. Então, isso é recorrente hoje, né, em todos os lugares. Por outro lado, o movimento sindical, principalmente aqueles que defendem e entendem que o rompimento do mandato não fará bem para a democracia e também não fará bem para os trabalhadores, porque qualquer proposta que passe por um ajuste fiscal, por mudança na Previdência Social, por flexibilização de direitos trabalhistas, logicamente causa temor aos trabalhadores. Então, a mudança de um governo pode significar, sim, um crescimento das forças econômicas do país, principalmente do rentismo, do sistema financeiro, em promover uma flexibilização da legislação trabalhista e, logicamente, retirar direito dos trabalhadores. Então, há sim o temor de emprego, da manutenção do emprego, os trabalhadores têm esse temor e, logicamente, da perda de direitos direitos trabalhistas e previdenciários. Ou seja, há um clima de apreensão. Um clima de apreensão perante os trabalhadores e, lógico, acho que cabe ao movimento sindical também fazer esse debate muito próximo dos trabalhadores em relação ao futuro. Serginho, em termos de medidas efetivas, você citou o PPE, Programa de Proteção ao Emprego, no setor químico, farmacêutico, que é a base da federação, da FICINFAR. Que mais layoff, o que mais? Tem feito também acordo coletivo por empresa, digamos, de redução de jornada e redução de salário? Essa prática tem sido também utilizada ou não tem precisado fazer isso? Não, na prática, essa prática tem sido utilizada, talvez até pela característica da nova legislação do acordo de Programa de Proteção ao Emprego. Nós temos, na base da Federação dos Químicos, dentre os 33 sindicatos filiados, apenas um acordo em vigência, mas que protegeu o emprego de 400 trabalhadores, que fornece peças plásticas para a indústria automotiva. Tá. Então, protegeu desde novembro de 2015 e esse acordo ele terá vigência até agosto. Quer dizer, então, isso é uma demonstração importante e lógico, ela sinaliza que, olha, estamos aguardando aqui, se precisar começar a produzir a todo vapor, nós conseguimos. Mas pelas exigências que tem a questão do próprio acordo do PPE, nem todas as empresas do segmento se enquadram na possibilidade de fazer. Porque elas precisam estar com a situação fiscal resolvida, fundo de garantia, todo o INSS, e nem todas estão nesse período de crise. E aí utilizam-se ou do layoff ou daquela antiga lei de 1965 que permite a redução de jornada e salários em proporções idênticas, logicamente tudo dentro de um conceito de negociação coletiva. Então tem sido também utilizada essa lei de 1965. Perfeito. Obrigado, Serginho. Me avisa o Edu que temos a correspondente sindical, jornalista da CNTA, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, não da Alimentação, Clarice Golias. Aliás, você, o Serginho, é de Araras. E o presidente ali da CNTA, o Arthur, é de Limeira. São meio vizinhos aqui. Somos vizinhos. O Serginho e o Arthur. Vamos lá, podemos ir? Correspondente? Correspondente sindical. Informações das entidades e das categorias. Boa noite, Franzine, e a todos os internautas que acompanham o Repórter Sindical. Aqui em Brasília, a Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação e Afins, a CNT Afins, anunciou nesta quarta a rejeição de propostas de negociação de salário abaixo da inflação nas unidades da BRF. A decisão foi aprovada durante o Encontro Nacional da Categoria Profissional, realizado nesta terça em Santa Catarina. Na ocasião, os representantes dos trabalhadores da BRF, que somam aproximadamente 100 mil em todo o Brasil, também decidiram oficiar a empresa com a solicitação de uma reunião ainda esse mês para pedir mais diálogo e transparência com os sindicatos e federações. O presidente da CNT Afins, Arthur Bueno de Camargo, não descarta a possibilidade de paralisações e até mesmo mobilização internacional caso a empresa não abra o diálogo em âmbito nacional.
Líder global na exportação de proteína animal e com produção de alimentos que chegam a mais de 120 países, a BRF conta atualmente com 35 unidades industriais no Brasil e 21 centros de distribuição. Essas são as últimas informações aqui do Distrito Federal. Boa noite a todos. Correspondente sindical. Informações das entidades e das categorias. Muito bem, voltamos com o repórter sindical Mundo do Trabalho no ar hoje com o Serginho, presidente da Federação dos Químicos do Estado de São Paulo, também da Direção Nacional da Força Sindical e conselheiro do CODEFAT. E nós estamos falando sobre sindicalismo e emprego no segundo programa da série. E o Serginho estava explicando como é que as entidades sindicais têm feito para manter emprego, acordos coletivos, layoff, PPE, etc. Agora, Serginho, é uma luta muito defensiva. Nós precisamos, na verdade, trabalhar pela retomada do crescimento, porque o que faz, o que gera emprego é o crescimento da economia. Nessa situação de embaraço político, de crise institucional, de vice-presidente cometendo patifaria, mandando gravação, antes de acontecer digamos, o julgamento lá a decisão, melhor dizendo, pela Câmara de Deputados, como é que a gente pode, digamos, fazer uma trilha para caminhar, andar para frente? É retomar a pauta da Conclave 2010, é esse compromisso pelo desenvolvimento que foi lançado dia 3 de outubro, o que é? É esse programa de renovação veicular que o Miguel Torres tem defendido, é tudo isso junto? Baixar juro? Bom, primeiro... Você tem um semestre de faculdade para responder isso. Exato. Não, acho que primeiro de tudo, a base de tudo, eu acho que se não... Nós temos que resolver esse problema da crise política. Sim. Eu acho que fica quase que ingovernável, né? Sim. Como é que se administra um governo que hoje está lá e amanhã não sabe? Um Congresso Nacional que também, em qual o seu presidente ou é pauta-bomba ou é dinamite, ou Entendi. não vota, enfim, nós precisamos resolver e estancar a crise política. Conseguindo isso, logicamente que o movimento sindical sempre foi muito dinâmico, muito propositivo e interessado em dialogar com as forças produtivas, com os governos, para que a gente possa efetivamente achar uma saída para essa política econômica que, ao nosso ver, vinha muito bem, né? Nós tivemos, nos últimos anos, nos anos do governo do presidente Lula, uma geração extraordinária de emprego, uma inclusão de pessoas às classes econômicas melhores, quase que chegamos no pleno emprego, com índices baixíssimos de 4%, 4,5% de desemprego, que hoje atinge-se índices de 10%. Então, isso com uma participação efetiva do Estado como indutor da economia e sem crise de confiabilidade. Então, eu acho que no caminho nós encontramos alguns erros no caminho do segundo mandato, no final do mandato da presidente Dilma e no começo, desonerações de folha sem prévio compromisso de contrapartidas, Sim. Aumento da taxa de juros, que o banco continua ganhando muito dinheiro, esses daí estão muito bem e agradece muito todos o governo, o rentismo sempre leva muito lucro, e houve, logicamente, um sucateamento, um aumento da desindustrialização. Para fazer isso, aí vem a proposta daquela antiga que nós já vivemos, Franzinho. Tem que aumentar juros, diminuir consumo para combater a inflação, e se tiver um pouquinho de desemprego, melhor ainda, né? Sim, sim. Isso é eles que falam. É a tese dos burocratas. A tese dos burocratas. Aí que o país entrou num colapso e, logicamente, nós temos que ter efetivamente a retomada do crescimento, com dinheiro disponível para crédito das pessoas, confiabilidade na retomada do crescimento, redução da taxa de juros. Tem que tirar um pouco de... Sim. Os banqueiros têm muito que... Tem que tirar de quem tem. Sim, sim. Que é os banqueiros, que é o sistema financeiro, e pegar esse dinheiro e colocar na produção, que certamente a gente consegue sair disso, fortalecer o mercado interno, e o mercado interno se fortalece
com salário, com emprego Crédito, e não com desemprego, com crédito. Então, tudo isso o movimento sindical tem apontado. Lógico, nosso vice-presidente da Força Sindical, presidente dos metalúrgicos, da CNTM, Miguel, tem discutido muito insistentemente de uma cadeia produtiva importante para nós, que é a questão da linha automotiva. Quer dizer, quando nós estamos falando de carro, nós estamos falando do veículo pronto, mas nós estamos falando no setor químico da peça de plástico, na tinta que pinta o carro, lá com nossos amigos do setor de pneus, lá o nosso amigo Márcio, lá a questão dos pneus, o pessoal do vidro, quer dizer, é uma cadeia produtiva importantíssimo para a geração de emprego. Perfeito. Serginho, obrigado. O Edu me avisa a respeito das perguntas que eu vou passar para a Ariane, mas antes de passar para a Ariane, eu quero deixar uma pergunta no ar. Como é que, no relacionamento com os empresários, eu sei que você, pelo seu estilo, conversa muito com o setor produtivo e é importante que o sindicalismo faça isso porque são duas pernas, o capital e o trabalho, né? Senão a economia não anda sem essas duas pernas. Você vai responder depois. Como é que o pessoal do setor produtivo, da indústria química, farmacêutica, álcool, etc., está pensando, se há dentro da cabeça dos empresários uma ideia de retomada do crescimento, se há uma vontade nesse sentido, se há um interesse nesse sentido, porque eu já vivi o suficiente, mais de 30 anos no sindicalismo, que não é, o empresário brasileiro não é padrão Paulo Scaff. Isso aí é uma farsa, isso é um blefe, isso é fake, isso não é empresário de verdade, isso não é dono de fábrica, né? Cara que acorda cedo, dorme tarde, vai lá abrir e fechar a fábrica. É diferente. O pessoal do setor produtivo é consequente, quer crescer, quer ver a economia crescer, etc. Mas o Serginho que vai falar isso depois, porque agora entra as perguntas com a nossa Ariane Soares. Podemos ir, Ariane? Podemos. Temos a pergunta de Herbert Passos Filho, ele que é secretário nacional do Meio Ambiente da Força Sindical e também é presidente dos Sindicatos Químicos da Baixada Santista. Ele quer saber quais as perspectivas do setor químico de crescimento com impacto tributário. Bom, boa pergunta. Nós viemos discutindo, primeiro um abraço ao Passos. Você já participou do programa aqui. Já participou, falando sobre meio ambiente. É muito boa a participação dele, por sinal. Muito importante, na discussão da COP21. Então, na questão tributária do setor químico, nós tivemos uma discussão importante, que é o regime especial de tributação da indústria química, o REIQ. E no desespero, foi uma importante conquista de transição que nós fizemos no setor para tornar a indústria química mais competitiva em relação à indústria química mundial, e foi implantado o REIQ, que é um regime especial de tributação. No aperto de caixa do governo federal, ele simplesmente acabou com o REIQ. Olha. Então, agora em 2016, nós teremos alta de tributo. O que, na verdade, equilibrou e amenizou os impactos dessa aumento de tributação no segmento químico foi, logicamente, a questão do câmbio, do dólar. Sim. Quando você tem um dólar mais alto, certamente você potencializa a indústria nacional, a indústria instalada no Brasil, vamos só corrigir aqui, a indústria instalada no Brasil para exportação e para mercado interno e externo. Isso acabou amenizando um pouco essa questão da tributação. Nós temos na questão do setor petroquímico, que, digamos assim, é a base de toda a cadeia produtiva do setor químico, uma perspectiva boa para esse ano de 2016, principalmente relacionada ao câmbio e também relacionada a um acordo que há muitos anos não existia no Brasil, que é a indústria petroquímica com a Petrobras para discutir uma política de remuneração e preço da nafta, que é a base de todo o segmento químico. Ela determina a base dos produtos químicos, da tinta, do plástico, de tudo. Sim. Então, esse acordo que foi feito um pouco mais duradouro, se não me falha a memória, por 5 anos, ele ajuda e dá perspectivas positivas para a indústria química e petroquímica do nosso país. Então, eu acho que isso dá sinais importantes aí de não só a manutenção de emprego, mas também, quem sabe, de aumentar nossas exportações e gerar mais empregos aqui no Brasil. Bacana, Serginho. Obrigado, Sérgio. Aquela pergunta que eu te fiz, você vai responder daqui a pouco, porque me avisa, Eduardo, que nós temos uma externa, uma reportagem da inauguração no Cinesp
de um centro de formação, cultura e lazer. O Cinesp é um sindicato de educadores, do pessoal, de diretores, especialistas em educação. Nós estivemos lá cobrindo, vamos à matéria e voltamos daqui a pouco com o Serginho, que é o presidente da Federação dos Químicos no Estado de São Paulo, FEQINFAR, primeiro secretário da Força Sindical e também conselheiro do CODEFAT. Vamos à externa, voltamos já já, pode ser? Hoje é 8 de abril, uma sexta-feira, e eu me encontro na sede do Cinesp, que inaugura seu centro de formação, seu centro de lazer, seu centro de confraternização, na antiga sede do sindicato, na Praça Dom José Gaspar, na região central de São Paulo. Vereador, importante esse tipo de iniciativa de um sindicato, sobretudo no centro de São Paulo, né? É fantástico o que o Cinesp faz, porque eu vejo no Cinesp uma preocupação muito grande com a questão da educação. Não é só com a questão sindical, a questão dos interesses específicos, que são importantes para a educação, mas também com a cultura, com a educação, com a formação do professor, do gestor e o apoio a essa atividade educacional e cultural para a comunidade, para a sociedade. Então, a diretoria do Cinesp, todos os seus sócios estão de parabéns, porque é fantástica a atitude deles em relação à sociedade. Na verdade, nós estamos fazendo uma comemoração dupla, né? Nós estamos fazendo o nosso ato de lembrança da conquista da aposentadoria especial dos gestores do município de São Paulo e, ao mesmo tempo, inaugurando uma nova sede, né? O sindicato esteve durante muito tempo com uma sede só e agora nós temos 2 espaços, uma sede administrativa onde está a diretoria e um espaço agora para benefício do filiado, onde eles vão poder ter sua formação, seus momentos de lazer. Eu falo agora com a Benê, simpaticíssima figura, que foi presidente do Cinesp de 2003 a 2009. Com essa inauguração de hoje, a gente espera cada vez mais fidelizar o filiado, para que faça desse espaço um espaço seu, para a sua formação. É um momento único do filiado. Agora o espaço ele é pensado como um local de encontro, de curso, de formação, mas eu percebi também que ele é bonito, a parte arquitetônica também foi pensada. Muito pensada, discutida, revista, porque ele tinha que acolher tanto a formação quanto o lazer, a formação de diversos aspectos. Claro que o espaço ele é um espaço da categoria para a categoria, mas o sindicato poderá franquear para uma outra entidade, para atividades, digamos assim, de cidadania? Sim, esse também é o espírito, por estar muito bem localizado no centro de São Paulo, a Praça Dom José, um local histórico. Realmente, nós teremos agora aqui um incentivo à leitura que será feita no nosso auditório com oficinas na praça e realmente a ideia é fazer parte do contexto da cidade esse espaço. Muito bem, voltamos com o repórter sindical Mundo do Trabalho no Ar, Sérgio Luiz Leite, presidente da FEQINFAR. Serginho, na conversa que você tem, e é preciso ter com o empresariado do setor produtivo, o que esse povo está pensando a respeito do Brasil? Esse povo vai ter disposição de botar o dinheiro no mercado, tirar do banco e botar no setor produtivo para gerar emprego, desenvolvimento e renda neste país? Eu acho que ele tem um compasso de espera, certo, na verdade, né? Então, o nosso segmento também ele é bastante dinâmico e também diverso. Você tem desde a produção do etanol, a indústria farmacêutica, que felizmente fechamos um bom acordo coletivo agora na database 1º de abril, e setor petroquímico, que eu comentei um pouco da perspectiva, o setor de transformação de plástico, fertilizantes. Então, cada um deles tem uma característica. Mas o importante é que no começo, quando nós lançamos, que você citou, o compromisso pelo desenvolvimento, sim, nem todos os segmentos da indústria química participaram e subscreveram aquele documento. E até hoje eu tenho recebido
adesões, por exemplo, o Sindicato da Indústria de Tintas, o setor do etanol aderindo a esse documento, a Abiquim já havia aderido a esse documento, outros segmentos têm se manifestado positivamente de buscar um diálogo conjunto, trabalhadores, empresários, para que a gente possa fortalecer a indústria nacional. Então, acho que isso é um passo importante de ter esse espaço de diálogo, de pensamento e valorização da importância que tem o fortalecimento da indústria para a geração de empregos e, logicamente, para o desenvolvimento da economia do nosso país. Perfeito, perfeito. O compromisso pelo desenvolvimento foi lançado em São Paulo dia 3 de dezembro, com várias centrais sindicais, 22 entidades do setor produtivo, e ele tem 7 pontos, não vou dizer quais são aqui, até porque eu não me lembraria, que todos no caminho da retomada do desenvolvimento econômico, negociação capital-trabalho e governo, né? É claro que o capital-trabalho são setores muito mais dinâmicos. O governo tem uma burocracia, tem a ingerência política, etc, etc, mas alguma coisa também avançou. Não vou repetir porque esse assunto já foi tratado aqui no Repórter Sindical. Eu queria adiantar com o Serginho, para a gente, sem ficar falando muito de encrenca política, mas falar de perspectivas, porque eu tenho aqui, vou até mostrar, não é a primeira vez que mostro, o documento Uma Ponte para o Futuro, lançado em Brasília, dia 29 de outubro de 2015, pela Fundação Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães não assinaria este documento aqui, chamado Plano Temer, que, a meu ver, é um plano muito conservador, um plano até reacionário e que avança nos ativos do Estado e avança nos direitos dos trabalhadores e da Previdência. Serginho, você escreveu um artigo criticando este documento. Eu queria saber por que você não concorda com o documento Plano Temer. Bom, logicamente que é embalado também por essa questão da discussão do impeachment ou não impeachment, os nossos trabalhadores têm que saber o que está acontecendo, o que está em jogo nisso. Sim. Da mesma forma que nós, inclusive, já viemos aqui e criticamos medidas do governo Dilma em relação a mudanças no seguro-desemprego, na pensão por morte, na questão do abono salarial, nós viemos aqui e criticamos. Aliás, e atos públicos, né? Manifestações, protestos. Claro. E entendemos que o caminho da retomada do crescimento não é nas costas dos trabalhadores. Me parece que a história demonstra que todas as vezes que se tentou fazer ajustes fiscais reduzindo os direitos dos trabalhadores, a vida foi curta desses ajustes e não fortalecemos o mercado interno. E o que me parece, quando se diz uma ponte para o futuro, a gente procurou pensar e ler um pouco, tentar interpretar, também para não simplesmente não ser só um franco atirador. Nós resgatamos um pouco e falamos, isso está mais parecido com uma ponte para o passado, Sim. que pode virar uma pinguela, Sim. né? Facilmente de derrubar todo mundo e não apresentar nenhuma perspectiva diferente do que nós, no ponto de vista dos trabalhadores, pudéssemos retomar a economia. Por exemplo, essa ponte para o futuro não dialoga com taxar grandes fortunas. Sim. Em nenhum momento se fala na questão de juros, rentismo e falar, olha, e chegar nos banqueiros e falar, olha, vocês estão ganhando muito dinheiro, vamos deixar vamos dividir um pouco isso com a sociedade, com a indústria, com os trabalhadores, para que a gente possa, depois vocês, inclusive, ganhar mais depois. Então, ele não dialoga com nenhum sentido. Dialoga com aquele chavão. Reforma da Previdência, porque supostamente é deficitária. Direitos trabalhistas, CLT, arcaica, dura, ela tem que ser flexibilizada. Então, não há novidades nessa ponte para o futuro, por isso interpretamos como ponte do passado e, logicamente, queremos deixar essa posição muito clara para todos os trabalhadores que, num eventual troca de governo em que o vice-presidente assuma, essa agenda não atende os trabalhadores. Até porque ela bate de frente, Serginho, com a pauta da CONCLAT. Aquela pauta da CONCLAT de 2010, em que todas as centrais se reuniram
e ali apresentaram um conjunto, uma pauta para o desenvolvimento, geração de emprego e preservação de direitos. Exatamente, ali, bem lembrado, Franzinho, ali nós discutimos, além de todas essas questões econômicas, nós discutimos ali educação, sim, nós falamos ali do combate, do necessário combate à rotatividade de mão de obra, que isso sim dá o grande gasto do seguro-desemprego. Nós discutimos ali a questão da previdência social, de fortalecimento da previdência social para todos os trabalhadores, mantendo a sua universalidade. Quer dizer, ali nós temos várias, não é só um documento, digamos assim, indicativo, nós temos propostas claras e objetivas para isso. Por exemplo, na questão da rotatividade, criar os nossos índices de rotatividade, quem roda mais paga mais, quem tem menor rotatividade merece pagar menos impostos, menos encargos sobre a folha de pagamento. Então, tudo isso nós fizemos na Conclate, reafirmamos isso na nossa pauta trabalhista, e é o que move aí a discussão sindical para esse governo ou para outros governos. Perfeito, perfeito. Obrigado, Serginho. Me avisa o Edu que temos um intervalo e me parece que no intervalo vai entrar um material produzido pela UGT sobre um protesto relativo à morte de um trabalhador na rua José Paulino. Explodiu lá, não é uma caldeira, explodiu lá um gerador. Até eu perguntei, mas gerador numa loja, mas José Paulino é centro de São Paulo, não falta energia elétrica. Realmente, as causas eu não sei, mas o fato é que o sindicato foi lá e fez um protesto. O Sindicato Comercial de São Paulo. Então vamos à matéria e voltamos já já. Podemos ir, Edu? Ok? Meus amigos e amigas, estamos aqui na José Paulino, num ato de indignação pela morte de um companheiro, utilizando um instrumento, um gerador, colocando a sua vida em risco, e na realidade foi um acidente fatal, morreu. E nós aqui do sindicato, com sindicatos com irmãos que estão aqui conosco, estamos fazendo um ato para conscientizar a todos os trabalhadores do Bom Retiro, aos próprios empresários e às autoridades, para que possam evitar situações graves como essa, ou eliminando o gerador, ou fazendo uma proteção adequada, para que não possa nunca mais ter repetido a morte de um trabalhador. Uma pessoa que dá sua vida. O comercial é um cidadão que é um servidor público, está sempre atendendo todo mundo alegre, sempre animado, e não está, na realidade, trabalhando para morrer. Por isso, o Sindicato dos Comerciários de São Paulo, em mais um ato importante, está presente no Bom Retiro. Muito bem, voltamos com o repórter sindical Mundo do Trabalho no ar, hoje recebendo um sindicalista importante, um quadro qualificado do sindicalismo brasileiro, entre tantos, né? O movimento sindical nacional tem muita gente qualificada, muita gente boa, que é o Sérgio Luiz Leite. E aqui no intervalo, o Serginho estava me falando de um acordo coletivo firmado para os trabalhadores do setor farmacêutico no estado de São Paulo, 56 mil trabalhadores. Serginho, quando esse acordo foi firmado, a partir de quando ele vigora, que benefícios foram agregados aos trabalhadores e se há alguma cláusula de estabilidade do emprego, alguma coisa, foi possível encaminhar isso? Bom, logicamente, o setor farmacêutico talvez é um dos últimos setores que são afetados pela crise, né? Parece que quando tem crise o povo toma mais medicamento, né? Fica pelo menos mais tranquilizante, nem que vai comprar, né? Então, mas assim, é um setor que nós temos um histórico, Franzinho, de negociação bastante importante. Nós já, no decorrer dos processos de negociações, com muita luta, muita garra aí dos nossos sindicatos filiados, nós já avançamos, por exemplo, nas 40 horas semanais há mais de 6 anos. Oh, que bom. O setor já tem 40 horas semanais. Nós conseguimos, no ano de 2014 e agora até 2016, todas as empresas do setor farmacêutico concedem licença maternidade de 180 dias, porque na lei tem aquela opção, a empresa pode optar e tudo mais. Então isso para nós também é extremamente importante. E nessa negociação coletiva, lógico que o clima, não dá para dizer diferente, não é
favorável à discussão de uma campanha salarial. Mas nós conseguimos avançar no setor. Esse ano só discutiríamos as cláusulas econômicas e conseguimos um reajuste de 10% a partir de 1º de abril. Isso parcelado de uma vez só? De uma única vez. A inflação fechou o NPC dos últimos 12 meses de 9,91. Sim. E nós tivemos 10%. Ou seja, cobriu a inflação. Cobriu a inflação. Residualmente um aumento real de 0,08, mas o importante é cobrir a inflação de uma única vez. E, logicamente, entre outros benefícios, nós temos uma PLR mínima na convenção coletiva, nós temos um piso salarial. A PLR, a participação no lucro e resultados, é obrigatória? Ela é obrigatória. As empresas têm um período que ela deva ter um processo de negociação com cada entidade sindical, com as suas comissões de trabalhadores. Se não realizado esse acordo no período do ano vigente, ela é obrigada a pagar. Por exemplo, eu vou citar o valor aqui. Para empresas acima de 100 trabalhadores, há uma PLR mínima de R$ 2.046. Representativo, é bom. Abaixo de 100, R$ 1.475. Né? Ajuda. Então, e conseguimos outras, nós tínhamos um abono indenizatório na convenção coletiva que nós conseguimos agregá-lo e ele foi dividido em 12 parcelas e integrou definitivamente o Vale Alimentação. Para se ter uma ideia, nós tínhamos para as empresas menores um Vale Alimentação de R$ 100 que passou a R$ 184 para todos os trabalhadores. E as empresas maiores, acima de 100 trabalhadores, tinham um Vale de R$ 150 que passou para R$ 250. Quer dizer, então, um avanço importante aí na convenção coletiva. É a primeira database, a primeira negociação que nós temos do segmento químico no ano. Certamente, espero que ela balize as próximas negociações, database 1º de maio do etanol e no segundo semestre do setor químico e petroquímico. Perfeito. Serginho, muito obrigado. Eu mostro aqui durante o programa algumas publicações. E esta é dos sindicatos metalúrgicos Guarulhos e região, nós fazemos lá na agência sindical. E mostra exatamente a luta do sindicato pelo emprego. O sindicato luta por emprego nas metalúrgicas da base, diz aqui. E a submanchete, na linha fina, diz: com acordos, assembleias ou paralisações. E a foto principal mostra na Maxion, que é a antiga Borlém, empresa com 57 anos de Guarulhos, uma assembleia clássica que o vice-presidente Cabeça e o presidente Pereira encaminhando as propostas e os trabalhadores levantando o braço em aprovação. Eu quero dizer que nesta empresa, na segunda-feira agora, haverá uma assembleia, porque a empresa, infelizmente, vai fechar. Vai fechar. Teve um problema com o CAD, não é por crise econômica, porque cartelizou e o CAD veio e fez a intervenção e aí eles abrem com machado, não tem jeito. E por causa disso vai fechar e os trabalhadores serão demitidos. O sindicato fez o possível e o impossível para negociar um pacote. Como isso não foi formalizado ainda, eu não quero aqui antecipar, eu estou mais ou menos sabendo os meandros, mas não sei os detalhes. Posso dizer que o cabeça que lá trabalha, o Josinaldo José de Barros, fez um esforço extraordinário para melhorar aquele pacote e o Pereira, que é o presidente, também entrou nessa linha ajudando, né? Então vamos agora esperar. Na segunda-feira a gente divulga lá pelo site da agência sindical e também pelo site dos metalúrgicos de Guarulhos e região. O Edu avisa das perguntas, eu quero passar então a nossa Ariane Soares. Novas perguntas ao Serginho, nosso convidado de hoje. Vamos lá? Certo. Pergunta de Robson Gilgazola, ele que sempre participa conosco, jornalista. Primeiro ele te manda um abraço, Serginho, e ele quer saber, a safra da cana-de-açúcar já está gerando emprego nas usinas de etanol e se o preço desse combustível pode cair nas bombas? Bom, boa pergunta. Abraço ao meu amigo Robson, grande jornalista, também parceiro aqui da agência sindical, né, Franzinho? Robson, nós tivemos nós estamos passando por uma transformação no setor de etanol. Para se ter uma ideia, Franzinho, nós temos 102 unidades produtivas na base do Estado de São Paulo, da Federação dos Químicos. São as usinas? As usinas, 102 usinas. Dessas 102, somente 74 unidades estão fazendo safra, estão moendo cana. Tá? O que eu tenho dito para as pessoas? Lógico que isso causou um desemprego
principalmente em 2013, uma diminuição de emprego, principalmente em 2013 e 2014. Sim. Né? Mas não ficou um pé de cana em pé. Então, a safra que durava em torno de 5 meses, 4 meses, hoje nós temos uma quantidade de empresas muito grande que pararam a safra em meados de dezembro e retomaram a produção em começo de janeiro para dar conta de produzir e moer toda a cana existente na área rural do estado de São Paulo. Então, isso, logicamente, você tem um número menor de trabalhadores, mas com unidades produtivas trabalhando mais durante um ano, que era a safra de 6 meses, podemos chegar até 10 meses de safra. Então, isso, logicamente, dá um efeito positivo na questão do emprego. E agora, no mês de abril, aquelas que não tinham cana para moer, certamente elas aumentam entre 10% a 15% a quantidade de trabalhadores para que possam contemplar a realização dos turnos de trabalho 24 horas por dia para dar conta de moer a safra. Quanto ao preço do etanol, ele é extremamente... Ele quer saber se ele vai economizar na hora de abastecer o carro dele. Pois né? é, Tá eu certo, acho que é né? isso, eu acho que é isso. O preço do etanol ele é muito relativo entre safra e entre safra, né? Como nós tivemos uma entre safra muito pequena, digamos assim, então eu acredito que os estoques estão aí, digamos assim, regulares, então a tendência é a manutenção de preço, nem subir e nem abaixar o preço, é uma manutenção tendência, até porque no mercado a gente nunca pode apostar em tudo. Ou seja, e quantos trabalhadores se ocupam nessas usinas? Muita gente? Olha, do setor industrial, na fabricação do etanol, nós temos em torno de 35 mil trabalhadores do setor de etanol. Mas a cadeia é grande, Sim, né? Aí nós temos o setor de transporte de cana, os cortadores de cana que estão no segmento rural, e ainda nós temos o nosso pessoal, os trabalhadores ligados à produção do açúcar, que está ligado à Federação da Alimentação do nosso companheiro Araújo, que também tem lá quase 40 mil trabalhadores também da área industrial desse segmento. Então, eu acredito, nós temos longas histórias de luta nesse segmento e eu espero que ele continue sendo uma alternativa energética para o Brasil e para o mundo. Perfeito. Obrigado, Serginho. Eu queria aproveitar e mostrar que eu acabei me esquecendo. Esse é um logotipo feito pelo Rodrigo Quinelato, dos 25 anos da agência sindical. A agência foi fundada... Foi antes, né? Mas digamos, o contrato, né, que formalizou a empresa é de 22 de julho de 1991. Portanto, este ano nós vamos completar 25 anos de muito trampo e trabalho para Dedéu. Mas não estou reclamando de trabalhar não, porque de trabalhar ninguém morre. Eu queria continuar com o Sérgio Luiz Leite, falando do tema, nós estamos falando, né, de sindicalismo e emprego. Nós já falamos aqui do compromisso pelo desenvolvimento, da pauta que nós aprovamos na Conclate 2010. Também teve, Serginho, recentemente, até como produto daquela reunião do dia 3, uma medida provisória para melhorar as condições do chamado da leniência, né? Por causa da questão da Petrobras. Isso tem a ver, de algum modo, tem rebatimento no setor que você representa ou não? Logicamente que sim. Bom, primeiro, só para esclarecer ao público, a leniência não é, em hipótese nenhuma, o significado de impunidade. Sim, né? sim, tem que deixar claro, porque senão, olha, vocês estão defendendo que as grandes construtoras se tornem impunes ao processo investigatório que está em curso. Não, não é isso. A leniência é separar o proprietário da empresa ou supostamente a pessoa que cometeu o delito com a própria empresa, com aquela tecnologia que ela tem de construção, de grandes obras e, logicamente, com potencial de geração de emprego. Então, isso é utilizado em vários países do mundo e foi uma proposta das centrais sindicais de se regulamentar isso no Brasil e isso realmente foi feito através de uma medida provisória votada no Congresso Nacional, o Acordo de Leniência. Então, isso ela pode sim ajudar. E o que nós
dizíamos ao governo, terminado toda essa investigação, se precisasse lançar grandes obras no Brasil, não teria uma construtora apta a poder prestar serviço para o poder público brasileiro. Então, a leniência vai permitir isso de prestar esse serviço. E havendo, logicamente, grandes obras, havendo políticas, por exemplo, de habitação, volto a dizer, o setor químico ele está presente em todas as localidades. Ele é amplo, né? Ele tem lá a parte de tubos e conexões, a tinta que pinta aquela casa é fabricado no ramo químico, a questão das borrachas está lá no segmento também da borracha, que é próximo nosso do setor químico, plásticos, utensílios domésticos, telhas de plástico que hoje existe também. Então, a construção civil também é um indutor da produção do segmento químico. Então, você vê que a gente está presente em várias localidades e a retomada da economia também através da cadeia produtiva do setor da construção e o setor também, não posso esquecer, de petróleo e gás, que é um grande indutor da economia brasileira, certamente favorece ao emprego também do ramo químico. Perfeito. Obrigado, Serginho. Eu esqueci de perguntar e observar, mas me parece que o setor de brinquedos também é da base da Federação dos Químicos. Como é que está esse setor? O setor de brinquedos também é da nossa base, já teve a sua pujança nos anos 80, depois da abertura econômica. Aí o chinês fez um estrago danado. E da mesma forma, você vê como é que é a economia e câmbio. O câmbio mais alto aqui, a desvalorização do real e a valorização do dólar, ele favorece também a produção de brinquedos aqui no Brasil. Então, há uma expectativa de melhora e retomada desse segmento dentro do nosso país. Muito bom, porque, ou seja, há uma recessão, mas na recessão sobrevive certas ilhas que não estão assim afetadas drasticamente pela crise, ainda bem, né? Ainda bem, nem tudo está perdido. Perfeito. O Edu me avisa que temos agora o arquivo sindical. Deixa eu explicar, eu sempre explico. Nós temos na agência sindical muito material desses anos todos, só lá na TV comunitária eu fiz o programa durante 11 anos, e que lá o Câmara Aberta Sindical. Fizemos muitas matérias, muitas externas, e esse material acaba se perdendo. Aqui a reexibição é uma maneira de resgatar um pouco dessa memória do que foi feito também, né? Então nós temos o arquivo sindical de hoje, 3º Congresso Nacional da CTB. Fizemos uma reportagem que a gente vai reexibir hoje aqui no Repórter Sindical. Vamos lá? Arquivo Sindical. A história vivida do sindicalismo brasileiro. A CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, realizou o 3º Congresso Nacional nos dias 22, 23 e 24 de agosto, no Palácio das Convenções do AMB, em São Paulo. O evento contou com a presença de 1.500 delegados de todo o país, além de lideranças políticas, sociais e do movimento sindical. Os ministros Manuel Dias, Trabalho e Emprego, e Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência da República, representaram a presidente Dilma Rousseff, Wagner Gomes, ex-presidente e atual secretário-geral da Central, e Adilson Araújo, eleito presidente nacional da CTB durante o Congresso, conversaram com a equipe do Câmara Aberta Sindical. Nós chegamos, depois de 6 anos de fundação, num resultado que a gente avalia superior do que a gente esperava. Nós esperávamos chegar a cerca de 600 sindicatos e nós já ultrapassamos isso. Nós já temos 700 sindicatos registrados na CTB e no Ministério do Trabalho e temos mais 300 registrados na CTB em fase de registro no Ministério do Trabalho. Então nós temos cerca de 1.000 sindicatos já organizados dentro da CTB e a gente acha que esse número vai aumentar muito rapidamente depois desse congresso. Nós enxergamos que o ciclo mudancista iniciado por Lula trouxe um horizonte de expectativas. Nesse sentido, com a aprovação da agenda da classe trabalhadora, nós estamos a exigir uma mudança significativa e imprescindível para que os trabalhadores possam ter efetivamente a sua valorização. Portanto, está na ordem do dia a necessidade não somente da redução da jornada de trabalho sem redução de salário, mas um conjunto de medidas que vão contribuir para que o trabalhador esteja cada vez mais
a autoestima necessária para que ele possa elevar a sua capacidade de produzir e ter o seu bem-estar social garantido. Arquivo Sindical. A história vivida do sindicalismo brasileiro. Muito bem. Voltamos com a repórter sindical Mundo do Trabalho no ar. Hoje recebendo Sérgio Luiz Leite, Serginho, presidente da Federação dos Químicos do Estado de São Paulo, dirigente nacional da Força Sindical e outros títulos e outras atribuições e tantas tarefas. Nós vamos agora, antes de eu fazer algum comentário, coisa parecida, voltar às perguntas, porque nós valorizamos muito a participação aqui dos nossos amigos internautas e parceiros do programa. Vamos lá, Ariane Soares. Temos duas perguntas ainda aqui para encaminhar ao entrevistado. A primeira delas é do André Gaeta, que é coordenador do Movimento de Memória e Cultura e Sociedade do PDT. A pergunta é a seguinte: admitindo a possibilidade de passar o impeachment, haverá um reajustamento das centrais, em especial CSB e Força, com o novo governo, seja Michel Temer ou outro que vier, ou provavelmente haverá uma resistência e uma oposição? Bom, logicamente que nós temos que trabalhar com todas as hipóteses, mas eu não diria que poderia haver um realinhamento dessa questão da relação de força entre as centrais sindicais. O que nós vamos continuar fazendo enquanto dirigente nacional da nossa central, a Força Sindical, é a busca constante da unidade de ação das centrais sindicais, porque é a única forma, nos momentos que nós avançamos, seja no governo Lula, no governo Dilma, foi através da unidade de ação. Então, acho que isso vai ser a pauta principal, a unidade de ação das centrais sindicais. E há uma segunda pergunta, podemos fazer? A segunda pergunta foi enviada agora pelo diretor dos Sindicatos Metalúrgicos, Nildo. A pergunta dele é a seguinte: boa noite, Serginho, parabéns pelo seu trabalho na FECINFAR, diz ele. E então ele diz: considerando que no campo político fica difícil fazer a diferenciação entre Paulinho da Força, como deputado, e o presidente da Central, sua atuação feroz contra Dilma pode prejudicar o relacionamento amistoso e antagônico no campo ideológico entre as maiores centrais do país, CUT, Força, nos interesses da classe trabalhadora? Bom, primeiro um abraço ao Nildo de Guarulhos, abraço ao Pereira, nosso presidente lá dos metalúrgicos de Guarulhos, Cabeça, Barros, enfim, toda aquela aguerrida diretoria. Nildo, eu vi uma plaquinha aqui do programa, merecia até um debate importante. Primeiro que a nossa central, a Força Sindical, com a sua juventude, ela está ainda amadurecendo num processo em termos de relação partidária, tá? Temos dirigentes sindicais no Partido Solidariedade, temos no PDT, no PT, no PSDB, quer dizer, todos esses dirigentes em nenhum momento deixaram de levar as propostas do movimento sindical no debate político internamente dos seus partidos, e todos nós sabemos que esse é um debate difícil de se fazer. Não é diferente para as demais centrais sindicais também, quer dizer, você tem a CUT com uma relação mais estreita com o PT e com esse governo, a CTB, a CSB com um braço no PMDB, a UGT com dirigentes ligados ao PPS, ligados ao PSD, enfim. Então, eu acho que primeiro nós precisamos exercitar mais essa questão de como viver dentro de uma central onde há pluralidade partidária. Eu acho que isso é um exercício constante que nós devemos continuar fazendo. E agora, é inegável, digamos assim, se hoje nós temos uma diferença de opinião, e eu sei que dirigentes sindicais de Guarulhos têm uma opinião diferente e comungam com a minha opinião em relação a ter ou não, defender ou não o impeachment da Dilma, nós temos essa diferenciação com essa opinião do Paulinho, mas é inegável a presença do Paulinho no Congresso Nacional em relação à defesa do direito dos trabalhadores. Por isso que acho que tudo isso deve ser avaliado, refletido, e eu tenho dito sempre, e quero aqui fortalecer isso, nós não podemos trazer esse ódio, a crise política, a crise de ódio e intolerância que está implantado dentro do nosso país, nós não podemos trazer isso dentro da sede do movimento sindical.
Eu acho que isso atrapalharia a nossa luta. Cabe a nós, dirigentes, aí um pouquinho mais vivido de administrar isso com tranquilidade, com calma, sempre pensando no melhor para os trabalhadores. Perfeito. Sérgio Luiz Leite, Serginho, da Federação dos Químicos, da Força Sindical. Quero agradecer muitíssimo a sua vinda, sempre com uma participação construtiva, inteligente, articulada, né? O movimento sindical brasileiro tem quadros realmente muito bons, muito preparados, né? Quero também registrar a presença do Paulo de Tarso, Paulão, meu aniversário dele hoje. Meu amigo, parabéns. Paulo, aniversário do Paulo hoje. Está aqui lá no fundo, não dá para ver. 35 anos, né? De jornalismo. De jornalismo, tá certo. Eu tenho mais, viu? Muito obrigado a todos e a todas, Gisele, Eduardo, Ariano, o pessoal da técnica. Muito obrigado à CESP, que nos propicia aqui o uso do seu estúdio. E até quinta-feira que vem, com um novo Repórter Sindical, ainda a série Sindicalismo e Emprego. Até lá, um forte abraço. A Agência Sindical apresentou Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar.